Boa tarde, senhoras e senhores aposentados e pensionistas do Sindipetro RJ, presentes a esta Assembleia do dia 8, realizada aqui na sede do Sindicato na Avenida Passos. Hoje é segunda-feira, parte da manhã, e eu estou aqui gravando esse material porque muito provavelmente não será possível a minha presença, tendo em vista outros compromissos profissionais aqui de processos de interesse da categoria e que, por uma coincidência de datas, provavelmente me impedirão de estar aqui junto com vocês, como ocorre aí há vários anos. Então, na própria terça-feira, na parte da manhã, existirá uma pauta de julgamento relativa a uma ação civil pública do sindicato, ação essa que foi julgada procedente em primeira instância com recurso da empresa, relativa à greve de 2015, para que fossem evitados descontos tanto em salário quanto em rescisões ou indenizações pagas por conta de PDV. Essa ação foi julgada procedente e a Petrobras recorreu, mas está em vigor uma antecipação de tutela junto com a sentença. É uma ação muito importante que nós temos que estar lá para eventualmente fazer alguma consideração caso seja provido o recurso da empresa por algum dos desembargadores. Então, terá necessidade de sustentação oral, por isso é imperiosa a nossa presença nessa pauta de julgamento. Também na terça-feira, o mesmo dia da Assembleia, véspera do julgamento do equacionamento, nós estamos agendados com dois desembargadores que compõem a 11ª Câmara Civil. Nós estivemos na semana passada fazendo esse trabalho de entrega de memoriais, que eu vou falar adiante, e dois dos desembargadores agendaram e só tinham data na agenda para a véspera do julgamento. Então nós entendemos que é de suma importância fazer esse trabalho de convencimento prévio à data da sessão de julgamento, e nós vamos levar material para entregar a cada um desses desembargadores e expor pessoalmente as nossas razões de convencimento, as razões pelas quais nós queremos que seja provido o nosso recurso de agravo de instrumento. Então, como ocorre nas reuniões, nas assembleias de aposentados, eu vou tentar de forma resumida falar de algumas ações. Por conta de ser uma gravação, eu vou falar de poucas ações e centrar mais considerações sobre a questão do equacionamento. Então, a ação da URP continua o mesmo andamento dos meses anteriores, ou seja, a Petrobras recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho querendo impor ao sindicato uma multa ou ressarcimento do pagamento dos honorários periciais, já que o número de pessoas que foram contempladas com valores a receber é menor do que o número de pessoas que tiveram valores negativos. Ela entendeu então que o sindicato foi sucumbente na ação, que deveria então ressarcir os custos da perícia. Sem razão, ela perdeu isso tanto em embargos à execução quanto em agravo de petição, e agora fez recurso de revista, que no nosso entender é incabível em sede de execução, que é a fase de cálculos, tendo em vista que a própria CLT diz que nessa hipótese somente ofensa direta à Constituição permite a interposição de recurso de revista. Foi negado o seguimento ao recurso de revista da empresa e ela fez agravo de instrumento, e nós respondemos ao agravo de instrumento, mas ainda não houve julgamento no TST, então se encontra tudo na mesma situação dos meses anteriores. Em relação à ação civil pública relativa aos níveis e RMNR, para aquelas pessoas que não ajuizaram ações individuais ou que não fizeram aquele acordo com a Petros relativo aos níveis, o que nós fizemos? A partir do momento que o TST determinou que essas questões de previdência complementar seriam de competência da Justiça Estadual, nós ajuizamos uma ação declaratória na Justiça do Trabalho e fizemos um protesto judicial na Justiça Comum. Nós só vamos ajuizar a ação na Justiça Comum a partir do momento em que haja uma declaração da Justiça do Trabalho de quais foram os índices reais de reajuste da categoria nos anos de 2004, 2005 e 2006, no que se refere aos níveis, e nos anos de 2007 em diante, no que se refere a RMNR. Por que nós entendemos que é importante essa declaração? Porque na Justiça Comum tem prevalecido o entendimento, em decisões esparsas, de que a questão do reajuste da RMNR, por exemplo, não seria reajuste salarial, que, portanto, não fariam jus os aposentados e pensionistas a qualquer
reposição a título de paridade com a tabela salarial da ativa. Então, como nós percebemos essa dificuldade dessa declaração de natureza salarial por parte da Justiça Comum, Justiça Estadual, nós ajuizamos uma ação meramente declaratória contra a Petrobras na Justiça do Trabalho. E aí, em primeira instância, essa ação foi julgada improcedente, nós conseguimos anular essa sentença ao fundamento de que naquela ação não se pleiteava condenação a nenhuma diferença, que é ao que o Supremo se referia. Que ações onde se pleiteiam diferenças de suplementação de aposentadoria seriam de competência da Justiça Comum. Nessa ação declaratória, o sindicato apenas pleiteia que sejam declarados quais foram os índices reais de reajuste, considerando como índice de reajuste o nível percentual equivalente ao nível que foi concedido a todos ou percentual que foi concedido no complemento de RMNR, para, a partir dessa declaração, na Justiça Comum, se pleitear a diferença não com base no fundamento de que houve reajuste salarial, mas com base no fundamento de que a Justiça do Trabalho declarou que os índices de reajuste foram esses que estão ali definidos na sentença e que a Petros confessadamente apenas aplicou o IPCA a partir de 2004. Então, esse processo, a Petrobras tentou levar até o TST na Justiça do Trabalho, não conseguiu, pelo mesmo fundamento que eu falei na questão da URA, que não existe matéria constitucional a ser debatida, e aí o processo voltou para a primeira instância para julgamento. Esse julgamento, então, está designado para o dia 18/7/2018. Então, até lá nada vai acontecer. Havendo essa declaração dos índices concedidos, até porque nós entendemos que na Justiça do Trabalho isso já está sedimentado através da OJ Transitória 62, que foi aplicada também em relação à questão da RMNR. Havendo esse julgamento, essa declaração, nós vamos partir na Justiça Comum, pleiteando as diferenças com base na sentença e não com base no entendimento do juiz civil se aquilo foi ou não foi reajuste salarial. Então, nada mais a falar em relação a essa ação até pelo menos 18 de julho. Em relação à bitributação, que foram várias ações individuais e uma ação coletiva que foi proposta pelo sindicato, essa ação transitou em julgado e nós estamos recebendo a documentação para fazer as execuções. À medida que os cálculos vão chegando, os processos são digitalizados, a gente está distribuindo as execuções individuais. Muitos, inclusive, já findaram com a expedição dos precatórios ou das RPVs, das pessoas que entregaram essa documentação. Agora, pedindo a compreensão de que toda questão que demanda cálculo, ela tem uma fila de processos que decorreram dessas ações coletivas e nós estamos com um problema adicional, que é a escassez de pessoal no setor de cálculos do sindicato, tendo em vista que agora houve uma espécie de junção de setores, então as pessoas que apenas faziam cálculos hoje estão com funções adicionais decorrentes de atribuições de outras secretarias que foram acumuladas pelas duas pessoas, eram 3, agora são 2, e essas 2 pessoas agora, além dos cálculos, fazem outras atividades que antes eram afetas a outras secretarias. Então, dentro do possível, eu conto com a compreensão das senhoras e senhores para esse fato bastante importante. Em relação à VPDL 1971, foi uma ação coletiva que foi ganha pelo sindicato. Foi iniciada a liquidação por arbitramento. O que é a liquidação por arbitramento? O perito de confiança do juiz foi nomeado, fez algumas exigências, nós juntamos a listagem dos associados, porque no primeiro momento nós dissemos que não era necessário que nós juntássemos listagem nenhuma, porque o sindicato representa toda a categoria, e o acórdão se refere à categoria profissional. Mas o juiz insistiu, nós então entregamos a listagem dos associados, porque era a única listagem que nós tínhamos, não temos acesso à folha de pagamento da Petros, e com a ressalva de que temos o entendimento de qualquer integrante da categoria, independente de estar naquela listagem, tem o direito de executar individualmente essa sentença transitada em julgado. Depois da juntada da listagem, o juiz intimou a Petrobras a juntar contra-cheques que permitissem ao perito fazer o cálculo do benefício inicial
e depois determinar a inclusão desse novo percentual para regularizar as parcelas a vencer e dessa data para trás, voltando até os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, calcular as diferenças das parcelas que foram pagas a menor. Então, isso foi feito. A Petrobras pediu uma dilação de prazo, pediu uma prorrogação, considerando que era muito extensa a listagem juntada e que o tempo que tinha sido deferido pelo juiz de 60 dias não seria suficiente. Então, é isso. A Petrobras vai juntar essa documentação e vão ser elaborados os cálculos. Havendo a elaboração da planilha de cálculos, nós vamos franquear os nomes, não valores. Valores são informações individualizadas. E também nós temos por critério apenas divulgar valores após a homologação dos cálculos pelo juiz, para não criar nenhuma espécie de problema ou espécie de expectativa sobre valores, até porque nem sempre o valor que nós apresentamos é o valor que é homologado pelo juiz. Então, para que isso não cause nenhum tipo de constrangimento ou que não crie uma falsa expectativa, nós temos essa forma de atuar, que é de somente divulgar valores após a homologação pelo juiz. Em relação à greve de 2015, eu já falei, o julgamento vai acontecer no mesmo dia da Assembleia de Aposentados, na parte da manhã, às 10 horas, e são apenas, como foi deferida a tutela antecipada na sentença, a partir da sentença não houve mais desconto, mas as pessoas que saíram nesse período, após novembro de 2015, foi a greve, e que tiveram desconto na rescisão contratual ou que tiveram desconto salarial após a deflagração da greve, essas pessoas nós vamos pleitear a restituição desses valores. Igualmente, é uma ação coletiva, não tem ninguém relacionado no processo, e esse julgamento de suma importância até politicamente para o sindicato é o que nós vamos acompanhar na parte da manhã dessa terça-feira. Por fim, e mais importante nesse momento, na quarta-feira vai ocorrer na 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a pauta está marcada para as 13h30, por ordem de chegada, lista de preferência, então não tem uma hora certa para esse julgamento. Vai haver então uma sessão da 11ª Câmara Civil, onde vão ser julgados 2 recursos que foram interpostos pelo sindicato: agravo de instrumento e agravo interno. Vou fazer uma breve retrospectiva do processo para explicar, contextualizar esse recurso. O sindicato entrou com uma ação civil pública em nome de toda a categoria, abrangendo aposentados, ativos e pensionistas, pleiteando no mérito que o equacionamento fosse feito com a exclusão de dívidas da patrocinadora e que fosse feito pelo mínimo que é permitido pela resolução 28 do CGPC. Até que isso fosse feito, o sindicato pleiteou então como tutela de urgência, a antiga antecipação de tutela, que fosse suspensa a cobrança de contribuições extraordinárias até que fosse julgado o mérito, onde, como eu disse, se pleiteia a exclusão de dívidas da patrocinadora. Inclusive, lastreado o posicionamento do Conselho Fiscal da Petros em relação ao que o Conselho, assim como o sindicato, entende se tratarem de parcelas cujo pagamento é de atribuição das patrocinadoras. A juíza de primeira instância na 6ª Vara Civil da Capital, ela negou essa tutela de urgência ao fundamento de que era preciso fazer prova, só depois da verificação de prova se aferir se aquilo era ou não devido, de quem seria a responsabilidade pelo pagamento. Nós pedimos a reconsideração sob esse argumento. Se é necessário a dilação probatória para se verificar se é ou não devido de quem é a responsabilidade, esse fato corroboraria a necessidade da suspensão do início das cobranças adicionais. A juíza disse que não seria hipótese de pedido de reconsideração, que o sindicato ajuizasse o recurso que entendesse cabível. Então, o recurso que nós entendemos cabível é o agravo de instrumento, que não entendemos não, é o recurso que o Código de Processo Civil determina nessa hipótese de decisões interlocutórias. Nós ajuizamos dentro do prazo de 15 dias, que é o prazo
logo no início desse prazo, nós fizemos o agravo de instrumento, e no agravo de instrumento nós pedimos uma coisa chamada efeito suspensivo, que é o seguinte: o processo, quando vai para a segunda instância, ele é distribuído para um órgão colegiado. No caso, ele foi distribuído para a 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, que é composta por 5 desembargadores. Dentre esses 5 desembargadores é feito um sorteio, e esse sorteio determina um relator, que é aquele que vai pegar o recurso, vai pegar o processo e vai fazer um relatório e depois colocar em pauta para julgamento, para os demais se posicionarem, se dão provimento ao recurso, que é o que nós queremos, ou se mantém a decisão originária, ou seja, negam provimento ao recurso. Nesse agravo de instrumento, nós fizemos uma coisa chamada pedido de efeito suspensivo, ou seja, o próprio relator, é um órgão colegiado, mas o próprio relator daria uma chamada decisão monocrática, porque é uma decisão de uma pessoa só. E ele poderia, em decisão monocrática, atribuir esse efeito suspensivo ao recurso. O relator recebeu o processo e disse igualmente que era necessária dilação probatória, que era necessário ouvir a Petros primeiro. Então, nós fizemos dessa decisão um agravo interno, que é o recurso cabível, e de posse do agravo interno e do agravo do instrumento, a Petros foi intimada, respondeu aos 2 recursos e o processo foi encaminhado ao Ministério Público, em segunda instância, para a Promotoria de Justiça. A promoção, então, que foi apresentado, o parecer do Ministério Público, foi no sentido de conhecimento e provimento dos 2 recursos, ou seja, dizendo que as razões que o sindicato expôs seriam suficientes para o deferimento da medida de urgência e a suspensão da cobrança das contribuições extraordinárias. Então, após essa promoção do Ministério Público, o relator pediu data para julgamento, e essa data foi designada agora para o dia 9, quarta-feira. E nós lá estaremos para acompanhar esse julgamento. Isso que eu disse que será feito hoje, no dia, vocês estão assistindo aí no dia da Assembleia, na parte da tarde, nós temos duas visitas que foram previamente agendadas, e a data, infelizmente, era só essa que era possível. Nós vamos entregar os chamados memoriais, que foi um material que foi elaborado pelo sindicato, contendo um resumo das nossas razões, de tudo que aconteceu no processo até o momento, inclusive juntando contra-cheques demonstrando o tamanho do prejuízo que já teve início, a cobrança de contribuições adicionais. Nós juntamos o parecer do Ministério Público, o parecer no qual a promotora de justiça opina pelo provimento do recurso do sindicato de suspensão das contribuições, e juntamos também diversas liminares que já foram deferidas, inclusive confirmadas em segunda instância por outros tribunais e pelo próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em ações de outras entidades. Um outro documento que nós juntamos também importante foi um informe que a Petros emitiu no seu site, dando conta de que, na hipótese das liminares que foram deferidas determinarem que o equacionamento seja feito pelo mínimo, ela não cobraria nada desses beneficiários dessas liminares em ações coletivas, o que fragiliza a argumentação da Petros de que a não implementação do equacionamento de forma imediata vai significar uma ameaça muito grande para a sobrevivência do próprio fundo. Ora, se ela tem uma decisão que a permite cobrar pelo menos uma parte do que ela entende ser devido a título de contribuição extraordinária, por que ela não vai cobrar essa parte e vai deixar de cobrar tudo? É um contrassenso, já que ela diz que precisa desesperadamente de recursos, como que ela, podendo cobrar uma parte, não vai cobrar nada? E o fundamento é pior ainda. O fundamento, ela diz o seguinte, que ela só tem autorização do Conselho Deliberativo para cobrar a totalidade. Então, se a decisão judicial manda cobrar uma parte e o Conselho Deliberativo mandou cobrar tudo, ela não vai cobrar nada. Ou seja, nos parece que para a Petros, a decisão do Conselho Deliberativo seria hierarquicamente superior à própria decisão judicial. Então, nós estamos levando esses fatos, nós vamos levar alguns argumentos no olho a olho, e
acompanhar esse julgamento aí no dia, no próximo dia 9. E por esse motivo eu acho que é justificável que que nós não estejamos aqui pessoalmente, porque existe uma prioridade, esse processo é a prioridade número 1 nesse momento aí, no meu entender aqui do sindicato, a prioridade número 1 é esse processo do equacionamento. Então, desejo boa sorte a todos nós, né, a vocês, a nós do corpo jurídico, porque a luta é grande, a batalha é complicada, é complexa, os valores envolvidos são muito elevados, né, que traz peculiaridades ao processo, né? O processo tem uma repercussão social muito grande, né? E vamos lá, na quarta-feira tem mais um capítulo aí dessa história. Espero que o desfecho seja feliz para todos nós. Boa tarde a todos e boa sorte.